RFI Convida. Elcio Ramalho. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso de Lula para a possibilidade de um habeas corpus, o que abre caminho para o ex-presidente petista ser preso após a sua condenação a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção. Esse é o tema da nossa entrevista com o cientista político Gaspar Estrada, da Sciences Po de Paris. Bem-vindo mais uma vez à RFI Brasil, Gaspar. Olá, Elcio. Um saludo a você e aos ouvintes. Obrigado pela sua presença. Gaspar Estrada, o que, na sua opinião, revela esse resultado tão apertado no STF? Bom, para mim, o que esse resultado mostra é a divisão do colegiado do STF. Acho que também o fato que houve uma tanta polarização nesses últimos dias, inclusive com apelos do Exército aos magistrados, o que nunca aconteceu no Brasil desde o fim da ditadura militar, acho uma falta de liderança do próprio STF. Ontem houve duas ações que estavam sendo discutidas pelos magistrados. O habeas corpus do ex-presidente Lula e 2 magistrados pediam que a presidenta do STF, Carmen Lúcia, também pautasse na ordem do dia uma ação direta de constitucionalidade para poder rever a jurisprudência a respeito desse ponto da liberdade das pessoas que já foram julgadas em segunda instância, sabendo que o Brasil você tem 4 instâncias, o que não é o caso da França. O voto decisivo nesse voto que aconteceu ontem foi o voto da magistrada Rosa Weber. E ela disse que ela era pessoalmente contra a prisão em segunda instância, mas que ela seguiria a orientação do colegiado, portanto, a jurisprudência que criou-se no Brasil desde 2016. Caso a ação direta de constitucionalidade tivesse sido botada em pauta ontem pela presidenta Carmen Lúcia, o resultado seria contrário, quer dizer, seriam 6 votos a favor do ex-presidente, da ação direta de constitucionalidade e, portanto, o resultado político para o ex-presidente Lula seria diferente. Agora, o que isso perturba a interpretação dessa decisão do STF, por exemplo? O fato da presidente do STF ter decidido, então, adiantar esse recurso do ex-presidente Lula e não as chamadas ACDs. Bom, eu acho que... ADCs, né? ADCs. Eu acho que... Bom, em primeiro lugar, houve uma falta de liderança política, porque... desde há meses atrás, os magistrados vêm pedindo que haja uma revisão da jurisprudência da Corte a esse respeito, porque houve uma mudança na composição do próprio STF. Houve novos ministros que chegaram desde 2016 com novas ideias, novos posicionamentos. E desde vários meses atrás, a ministra Carmen Lúcia mostrou uma resistência a pautar este tema das ADCs. Inclusive, ela fez uma declaração dizendo que o STF se apequenaria caso houvesse esta revisão. A consequência política disso é que isso aumentou as pressões tanto das pessoas que apoiam o ex-presidente Lula como as pessoas que o rejeitam para que sobre o próprio tribunal. E isso, a consequência disso foi que a decisão do tribunal ficou presa em meio a uma polarização crescente no Brasil e uma polarização a qual nós assistimos nesses últimos dias. Você fala muito em pressões e comentou inclusive a pressão feita pelo próprio Exército na véspera dessa votação. Na sua opinião, Gaspar Estrada, qual foi o peso desse posicionamento do comando do Exército em relação a essa votação? Que peso teve sobre o STF? Você acredita que teve essa influência? Eu acho que teve um peso muito forte no contexto político no qual a decisão dos ministros foram tomadas. Eu acho que, além do próprio voto, o que é mais grave para mim é que o Exército não está aí para fazer política. O Exército está aí para cumprir as leis. Eu acho que o Exército tem que se submeter a um poder civil, inclusive por isso, desde os governos do próprio Fernando Henrique Cardoso, sempre houve uma tentativa de
criar um órgão civil dentro do Ministério da Defesa, justamente para ter uma primazia dos poderes civis sobre o poder militar. Uma reforma que demorou muito, né? E inclusive fez de que hoje no Brasil você não tenha uma união das três forças. Inclusive em Brasília vocês têm 3 prédios diferentes. Eu acho que essas declarações públicas, tanto de comandantes de generais na ativa como da reserva, para mim, numa democracia, são inaceitáveis. Ou seja, foi uma interferência, então, que poluiu, de uma certa forma, o debate e o resultado do STF? Poluiu. Agora, que isso fez que pudesse acontecer mudanças, isso aí eu não posso responder, porque a própria ministra Rosa Weber explicitou seu voto não tanto em base às pressões, mas em base à jurisprudência. Ok. Gaspar Estrada, em relação a esse resultado tão aguardado do STF, que modifica completamente o panorama político brasileiro, qual o impacto, primeiramente, para a campanha eleitoral do Brasil, essa possibilidade do Lula não ser candidato? Bom, isso é claro que cria um vácuo político. O Lula, até ontem, tinha, embora já tenha sido condenado, tinha entre 35% e 40% de intenção de voto no primeiro turno. É claro que a pergunta vai ser para onde que esses eleitores vão migrar daqui a outubro. E tendo em conta que a oferta política ainda não está muito bem estabilizada. Se é claro que Jair Bolsonaro será candidato, ele já tem 20 pontos, que o PSDB terá um candidato, Geraldo Alckmin, que não passa dos 10 pontos. Ainda não está claro qual vai ser realmente o quadro político. Se vai ser um quadro político muito pulverizado, como em 89, onde havia muitos candidatos com baixos níveis de intenção de voto, ou se haverá uma eleição mais de bloques, como aconteceu em 2010, né? Onde havia coligações muito grandes. A grande novidade é que, desde então, as empresas não podem financiar campanhas. Agora, os indivíduos, os candidatos, podem financiar as suas próprias campanhas. Então, embora já não haja um financiamento direto do setor empresarial nas campanhas, há sim a possibilidade de que empresários possam autofinanciar as suas campanhas, e isso pode de novo distorcer o fato da relação entre o dinheiro e a política, porque para mim é o elemento chave para entender não só o escândalo Lava Jato, mas também toda esta grande crise política que vive o Brasil nos últimos anos. Então, isso qual é a consequência para os partidos? É que, como os partidos não têm financiamento de ações empresariais, elas vão tentar, sobretudo, assegurar suas bancadas na Câmara dos Deputados e nos estados. Então, é possível que tem alguns partidos que decidam não ter candidato a presidente para usar esse dinheiro para financiar as campanhas de deputados, senadores e governadores. Na sua opinião, Gaspar Estrada, voltando à questão do vácuo de poder dentro do PT, quais seriam as melhores alternativas para o Partido dos Trabalhadores diante dessa situação do Lula não ser candidato? Hoje em dia, o PT, ou pelo menos o que se diz na imprensa, é que o PT tem mais ou menos 2 a 3 alternativas, né? As primeiras 2 alternativas são alternativas que estão dentro do partido. O primeiro seria o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, né? Que tem baixo nível de intenção de votos, mais ou menos 5%, algumas vezes 3%, às vezes 5%, que tem uma imagem razoavelmente boa, apesar do fato de que ele não foi reeleito como prefeito de São Paulo. Por outro lado, você tem a possível candidatura do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que eu acho que seria mais apreciado por uma parte do partido que não gosta ou não gostou da gestão muito centralizadora do Haddad na prefeitura de São Paulo, que se parecia muito à gestão de Dilma Rousseff na presidência, mas que, por outro lado, tem mais problemas com a justiça. O nome de Jacques Wagner já tem sido várias vezes mencionado em problemas de financiamento ilícito de campanhas eleitorais,
com doações ocultas. Então, há um risco de que essa candidatura possa ser barrada no futuro. A terceira possibilidade seria que o ex-presidente Lula e o PT apoiassem outro candidato, outro partido para as eleições de outubro, o que seria uma primícia, né? O PT, desde sua fundação em 1980, sempre tentou ter a hegemonia do campo de esquerda. A disputa política dos anos 90 era entre Brizola e Lula para ter essa hegemonia. Agora seria realmente uma novidade de que o PT abdicasse disso para apoiar um candidato. Mas hoje em dia, com o contexto atual do Brasil, tudo é possível. Gaspar Estrada, essa decisão do STF abre a possibilidade para o ex-presidente Lula ser preso, uma vez que ele foi condenado em segunda instância. O que você acha qual seria o impacto de uma eventual prisão do ex-presidente Lula na sociedade brasileira? Eu acho que vai ser um impacto muito forte, né? Inclusive isso nós podemos assistir a isso nos últimos dias, né? Houve mobilizações, por exemplo, na cidade de São Paulo, de pessoas que saíram às ruas para pedir a prisão do ex-presidente Lula. Mobilizações que não se viam desde a destituição de Dilma Rousseff. Entretanto, o presidente Michel Temer recebeu 2 pedidos de impeachment por corrupção, com inclusive divulgação de áudios, onde está muito claro que ele incorreu em atos de corrupção, onde não houve essa mesma mobilização. Então, eu acho que há uma parcela da sociedade brasileira, em particular nos estados como São Paulo ou do Sudeste, que veria isso positivamente, mas haverá outra parte da população, em particular das pessoas que manifestavam um apoio à candidatura do ex-presidente Lula nas pesquisas, que podem sentir-se envergonhadas, traídas, e inclusive achando que essa prisão em segunda instância é uma violência histórica da justiça frente ao ex-presidente Lula. Isso pode desencadear um clima de violência, de muita tensão, somente nesse período eleitoral? Hoje em dia já temos uma situação de tensão muito grande no Brasil. Nós assistimos o assassinato de uma vereadora no Rio de Janeiro, Marielle Franco, e há tensões cada vez maiores. Por quê? Porque você tem uma liberação de expressões inéditas, em particular de pessoas que, para mim, não deveriam falar, como é o caso do Exército. Isso, para mim, são precedentes muito graves. Agora, esperemos que isso não continue se aprofundando, mas eu acho que sim, há sinais preocupantes de uma escalada verbal, de cada vez mais tensão, e que isso não é bom para o próprio processo eleitoral. Gaspar Estrada, cientista político da Sciences Po, muito obrigado pela sua entrevista ao RF Convida. Obrigado a vocês.